A paz do Senhor Jesus. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso, é motivo de nos alegrarmos na presença do Senhor. Deus, esse Deus maravilhoso, o Criador do céu e da terra, o Deus que trabalha no impossível. Você sabia que Deus é especialista em causas impossíveis? Então, eu estou falando com você que tem um problema que para você é impossível resolver. E eu quero dizer que chegou o momento de Deus, Ele guerrear suas guerras e quebrar toda a sentença. Não interessa o que esteja acontecendo. Apenas saiba que Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. O meu nome é Cleide Valverde e nesses breves momentos eu estarei compartilhando a palavra que o Senhor tem colocado diariamente no meu coração. Mas antes mesmo eu quero pedir aos meus irmãos e às minhas irmãs que ainda não fizeram a sua inscrição nesse canal, que o façam, que deixem aqui o seu gostei, que compartilhe essa palavra. Você sabia que nós somos instrumentos do Senhor, usados aqui na terra para que sua palavra possa ter crescimento e que você tem a responsabilidade de exercer a sua função como um trabalhador na obra de Deus. Existem pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus e essas pessoas fazem parte do seu contato pessoal. Então hoje, não fuja desse compromisso, porque o Senhor nos diz que a fé sem obra é morta. Então, faça a sua oração e coloque em ação a palavra de Deus. Amém? A palavra hoje está no livro de Daniel, no capítulo 6, a partir do versículo 10, que diz assim: Daniel, pois, quando soube que o edito fora assinado, entrou em sua casa e, aberta as janelas de sua câmara, que davam para Jerusalém, punha-se de joelhos 3 vezes ao dia, orava e dava graças diante do seu Deus, como antes costumava a fazer. Amém? Glória a Deus. Aqui fala sobre a perseguição que Daniel, passava com homens que foram constituídos ministros, sápatras, homens que eram homens importantes no reino, conselheiro do rei Dário. Mas a palavra nos diz, aleluias, no versículo 3, que Daniel era superior a esses sápatras e ministro, porque nele havia um espírito superior. Assim, o rei constituí-lo sobre todo o reino. Amém? Glória a Deus. Daniel, ele foi muito perseguido e esses homens sentiam inveja de Daniel. O rei havia colocado Daniel numa posição diferenciada de todos aqueles homens. Mas esses homens sentiram inveja e procuravam buscar algo que desabonasse a conduta de Daniel. Mas eles não achavam, porque Daniel era um homem íntegro, um homem temente a Deus. E eles procuravam. Quando eles descobriram que Daniel orava, que Daniel estava ali posicionado buscando a presença de Deus, e eles criaram uma situação. Eles foram falar com o rei para que o rei fizesse um edito, uma lei, e que durante o período de 30 dias nenhum homem poderia se dirigir a outro homem nem a outro Deus que não fosse o rei, para buscar conselhos ou algo. E aí eles instituíram essa lei. O rei assina e aquela lei dos Medas e Persas, ela não podia ser revogada. O rei assinou com o seu anel de autoridade e foi selado aquele edito. Mas Daniel, a palavra diz que ele continuava fazendo o que era de habitual. Buscava o Senhor todos os dias e orava 3 vezes ao dia, buscando o Senhor e dando graças, como ele costumava fazer. Deus aqui, ele nos ensina, aleluias, que Daniel foi um homem, que serve hoje como exemplo para nós de posicionamento, de compromisso com o Senhor.
E ele orava e buscava ao Senhor. E ele dava graças ao Senhor, ele agradecia. E quem era Daniel? Daniel foi um jovem que foi levado para a Babilônia. Aos olhos humanos, os sonhos daqueles jovens, né? Eles foram interrompidos, porque Daniel foi feito como eunuco, não podia gerar família. Mas Deus tinha um propósito através da vida de Daniel. Você pode entender que muitos reinos passaram, mas Daniel prevalecia a todo tempo. Eu quero te dizer que passarão os tempos, mas você vai prevalecer diante de todas as guerras, mediante o seu posicionamento. Daniel tinha uma vida habitual com Deus. A rotina de Daniel era orar e dar graças a Deus. Deus hoje nos ensina, aleluias, um princípio espiritual. Posicione, independente da situação. Ainda que essa situação seja aos olhos humanos para a morte, porque não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Daniel continua posicionado, e Daniel ali recebeu uma sentença de morte, foi jogado na cova dos leões. Talvez hoje você se sinta assim, arrodeados por fera que querem te devorar, mas eu quero te dizer que Deus, o Todo-Poderoso, ele não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. E aquilo que ele prometeu, aleluias, na minha e sua vida, será cumprido mediante um posicionamento de obediência à palavra de Deus. Daniel buscou Deus incessantemente e ele não deixou com que aquele medo tomasse conta dele. Será que Daniel não sentiu medo? Mas ele sabia em quem ele cria e ele continuou buscando o Deus Todo-Poderoso e começou a orar sem cessar, a buscar mais a presença de Deus. A diferença de nós é que quando nós nos sentimos ameaçados, nós retrocedemos, mas Deus está nos ensinando que nós devemos avançar, porque o general de guerra já preparou o escape, já preparou o livramento para esse dia na minha e na sua vida. Então, em nome de Jesus, sigamos o exemplo de Daniel. Daniel, ele não negou a sua fé. Ao contrário, as